Olá, eu sou a Tailane do Despinda Histórias e eu vim contar para vocês um pouco da minha experiência de indicar livros para alunos nas salas de aula de língua portuguesa. A gente sabe que é muito necessário que os alunos aprendam a ler literatura na escola. A gente sabe que boa parte deles leem mais literatura de mercado e a gente sabe que a prática de ensino de leitura e de literatura tem sido cada vez mais um desafio, além de tantos outros que os professores já têm. Não é incomum no Brasil inteiro, aliás, as pessoas reclamarem que os professores são pouco remunerados. Por causa disso, eles acabam trabalhando os 3 turnos. E isso, querendo ou não, às vezes impede que ele tenha uma melhor preparação. Eu queria que vocês entendessem que eu sou ciente disso, mas eu também sou ciente, né, da importância que a literatura tem em sala de aula. Então eu acho que, apesar de todas as dificuldades, a gente tem que encontrar uma forma de trazer a literatura para as aulas de língua portuguesa. Não só para ensinar as escolas literárias. Estou falando aqui como livros realmente para serem lidos pelos alunos. Cada professor vai ter sua forma melhor de fazer isso. Mas, por exemplo, eu tô aqui só para dar algumas dicas, na verdade, que não entendam como regras preconcebidas, como regras que vão funcionar para todo mundo ou em todas as realidades. Isso foi aplicado, na verdade, numa escola com alunos que já tinham hábito de leitura. Mas algumas coisas são aplicáveis em qualquer escola, sempre lembrando que não se deve desmerecer um aluno, falando coisas como: ele nunca vai aprender. Provavelmente vai ser mais difícil para ele conseguir alguma coisa, mas não vai ser impossível. Tudo depende da sua forma de mediar e tudo depende dos livros que você vai levar. Tem que ser uma coisa atrativa, e eu não estou dizendo aqui também que para ser atrativo não pode ser um clássico, ou que para ser atrativo tem que ser um livro jovem adulto, por exemplo. Não, isso vai depender de cada turma e você pode utilizar os 2 tipos de livros ao seu favor, sem ter preconceito literário. Um professor não pode ter preconceito literário. Se você tiver uma turma que já seja de alguma forma leitora, provavelmente ela vai ser leitora de livros juvenis, de livros infanto-juvenis, jovens adultos. São necessariamente um Dom Casmurro de Machado de Assis, que é importante que um aluno leia. Lembre-se sempre que só o fato de um livro cair no vestibular não é suficiente, pelo menos não para o aluno. Claro que se cair no vestibular, ele vai ter que ler aquilo ali de alguma maneira, mas como você vai fazer isso? Como você vai facilitar esse contato dele com um livro que ele não lê? Já pensou em, por exemplo, tentar observar os hábitos de leitura dele, tentar ver as temáticas que eles costumam ler? Você pode fazer isso com a mera observação. Se seus alunos já são leitores, você pode observar que livros eles carregam com eles. Sempre que eu dava aula, como meus alunos tinham mais acesso a livro, você via que eles carregavam alguns livros e dava para saber mais ou menos as temáticas que eles curtiam. Você também pode fazer uma pesquisa para perguntar, seja na sala, tipo, o que você gosta de ler, seja numa fichinha mesmo. E no caso de alunos que não sejam tão leitores, pense em levar algo que tenha a ver com a realidade deles. Você tem que sempre se aproximar da realidade deles e não eles da sua. É sempre a gente que se aproxima, a gente que tem a formação e a gente que tem que correr atrás de se aproximar daquele aluno para conseguir que ele leia, que aquela leitura seja significativa para ele. Então lembre-se sempre, só o fato de cair no vestibular não é motivo. Claro que eu digo isso no sentido de que você não vai chegar para o aluno e dizer: você vai ler porque você vai ter que estudar para o vestibular. Outra coisa muito importante: não adianta você querer que seu aluno leia se você próprio não é leitor. E nisso você tem que pensar que falta de tempo não é justificativa. Eu conheço professores que trabalham muito e mesmo assim são leitores. Então eu acho que você tem que se reavaliar. Porque você está numa área que você não quer se empenhar o bastante, ou que você não tem tempo para se empenhar o bastante. Pense sempre que fazer o aluno ler não é necessariamente fazer o aluno ler um calhamaço. Você pode fazer ele ler algo menor. Tente adaptar o que você pode ao que a escola permite que você faça e adaptar a própria realidade do aluno. Você tem que ser realista com o que você pode, mas você também tem que pensar: eu estou dando o meu máximo como professor? É sempre importante que você saiba disso. Você tem que se aproximar do seu aluno, você não pode ter preconceito literário. As 2 primeiras coisas. E você tem que ter um tempo para a sua formação leitora. Eu conheço muitos professores de português que, assim como eu,
que desenvolvem projetos de leitura, sejam os mais simples, como fazer uma roda de leitura. Tem uma colega minha de universidade que faz uma roda de leitura, que cada um conta o que está lendo. Não é algo super difícil de se conseguir, na realidade dela, claro. Então ela faz isso. Se você tem que pensar o seguinte: se você não pode fazer com que os seus alunos leiam um livro, leve um conto, leve uma poesia, mas não tirem deles o prazer da literatura, porque é uma das coisas que mais enriquecem nossas aulas de língua portuguesa, independente de serem de literatura ou não, até porque literatura só começa a partir de determinada série. Bom, é isso. Eu acho que eu queria falar mais ou menos sobre minha experiência, e eu espero que eu tenha conseguido. Eu queria avisar vocês que eu tô um pouco doente e eu não sei como vai ficar o Veda. Eu espero que dê para continuar, e caso não dê para eu continuar, eu ainda tenho muitas temáticas de vídeo e eu vou colocando à medida que eu possa. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!